Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Leonardo e hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de IDE e apresentar as principais IDEs que utilizamos na plataforma .NET. Então vamos lá? Bom, para começar, o que é uma IDE? Bom, uma IDE significa Integrated Development Environment, ou seja, é um ambiente de desenvolvimento integrado. O que significa? Bom, quando você programa, você vai precisar de várias ferramentas que vão te auxiliar nesse processo de desenvolvimento. Pelo fato de você precisar de várias ferramentas, isso torna-se improdutivo porque você vai precisar fazer um pouco de uso de cada ferramenta. Então, uma IDE nada mais é do que um programa que reúne todas essas ferramentas em um único software para auxiliar você durante o desenvolvimento de um software. Ou seja, o que uma IDE tem? Ela vai ter, por exemplo, ferramentas de depuração, de debug, principal, que é o IntelliSense, ou seja, é a capacidade de você escrever o código no editor de texto e ele te apontar o que está de errado, se a sintaxe que você editou está correta, se você não esqueceu um ponto e vírgula, ele vai te avisar sobre aquele erro. Ele tem a capacidade também de destacar nomes de métodos, classes, de padronizar com determinadas cores para você poder facilitar e identificar facilmente o que é um método, o que é uma classe. Você também pode abrir diversas classes, por exemplo, concomitantemente para você poder abrir, consultar em um, consultar em outro. Você também tem um prompt de comando dentro da IDE para você precisar executar algum comando. Outro principal também são as teclas de atalho. Você pode, através de atalho, colocar para debugar, colocar para dar build, executar testes. Enfim, ele é um software que tem todas as ferramentas que você precisa para aumentar a sua produtividade enquanto você desenvolve um software. E não só isso, ela permite também que você tenha atalhos, criação de classes, criar projetos, tudo em um único ambiente. Então, como vocês podem ver, é uma ferramenta principal, a principal ferramenta do desenvolvedor para quando você vai desenvolver um programa é uma IDE. Então, cada linguagem tem a sua IDE. Então, por exemplo, no C Sharp, no ambiente .NET, temos o Visual Studio, que é o principal, temos o Visual Studio Code e também temos o JetBrains Rider, que eu vou apresentar para vocês também. E antes de eu apresentar, eu vou colocar para vocês como que se programa sem uma IDE. Então, ou seja, saiba que é perfeitamente possível você programar sem uma IDE, mas ele não é nada produtivo você fazer isso. Mas saiba que é possível. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês, vou criar um programa console bem simples em .NET para a gente ver como que é programar sem uma IDE. Para começar, eu criei aqui no meu disco C uma pastinha chamada Meu Projeto e ela se encontra vazia. E agora eu vou abrir o console do .NET para que eu possa criar um projeto. Bom, então eu vou clicar aqui, digitar cmd, abrir aqui o meu prompt de comando e vou digitar o seguinte comando: .NET New Console. Isso serve para que ele crie um novo console para mim, e esse console é um projetinho padrão mesmo, é o típico Hello World. Então eu vou executar o seguinte comando agora, .NET Run. E você pode ver que ele escreveu aqui para mim Hello World. Beleza. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero criar uma classe pessoa e essa classe pessoa ela vai ter um método chamado apresentar. Certo. Então, eu vou vir aqui nesse meu program, certo? A extensão dele é um .cs, que significa que ele é uma classe do C Sharp. Então, vou colocar aqui new documento de texto
e vou colocar pessoa.cs. Perfeito. Vou clicar com o direito aqui, clicar em Edit e vou escrever o código da pessoa aqui no meu editor de texto. Então vou colocar o namespace, vou chamar de meu projeto, vou criar a minha classe chamada pessoa. Você pode ver que a indentação está horrível, né? Porque eu não estou usando uma IDE, estou usando o próprio bloco de notas e a indentação dele aqui fica muito gigante mesmo. Então eu vou colocar public void apresentar e vou escrever console.writeLine. Vou escrever a apresentação e pronto. Vou salvar a minha classe. Agora eu vou abrir aqui o meu program.cs, que esse daqui é o ponto principal de entrada do meu console. Vou importar o namespace, né? Vou colocar aqui using meu projeto e vou colocar new pessoa.apresentar. Perfeito. Agora eu vou voltar para o meu prompt de comando e vou executar .NET Run. Perfeito, deu certo. Ou seja, eu criei uma classe pessoa, coloquei aqui no meu program.cs o using do meu projeto, que é onde está a classe pessoa. Depois eu fiz aqui new pessoa.apresentar, que simplesmente exibe aqui uma string apresentação. Então, ou seja, vocês viram que é perfeitamente possível eu programar sem uma IDE. Porém, olha a quantidade de ferramentas que tivemos que abrir e ficar intercalando entre elas. Ou seja, podemos ver aqui que usamos o File Explorer do Windows, usamos o Notepad, poderia usar outro, claro, mas mesmo assim ainda estou usando um editor de texto, e estou utilizando também o prompt de comando para que eu possa compilar o meu projeto. Então nisso temos 3 ferramentas, né? Fora que esse meu editor de texto aqui, pelo menos o que eu usei, o Notepad, você pode ver aqui que ele está bem cru, né? Ele não identifica para mim o que é classe, o que é um método. Claro que eu poderia usar outro, mas vocês viram a quantidade de ferramentas que usamos. Ou seja, é bem improdutivo programar sem uma IDE. Bom, dito isso, agora que você já sabe que é possível programar sem uma IDE, porém viu como é extremamente difícil fazer, eu vou apresentar agora para vocês as principais IDEs da plataforma .NET. E bom, para começar, vamos começar pelo Microsoft Visual Studio. É a principal IDE do C#, ela é criada e mantida pela própria Microsoft, e ela é a que já existe faz mais tempo aí na plataforma .NET. E bom, não só você pode utilizar o C# com o Visual Studio, mas você pode utilizar outras linguagens também, como por exemplo C++, Python, Node, Unity e até mobile com o Xamarin. Então você pode ver que ela atende outras plataformas além do .NET. E bom, quais são as vantagens dela? A vantagem é que ela tem uma versão gratuita chamada de Community, onde você pode baixar e utilizar. O seu debug ele é rico, né? Ou seja, você pode ter diversas ferramentas para você poder fazer o debug, explorar o valor de uma variável. Isso é bastante simples e fácil de fazer com o Visual Studio. Ele está disponível para Windows e Mac, para Linux não está disponível. E ele também tem uma forte integração com outros produtos da Microsoft, por exemplo, o Azure você tem ferramentas de deploy diretamente do Visual Studio, você também tem ferramentas de integração com o Office e por aí vai.
E também ela tem muitas funções de atalho que te ajudam a aumentar a sua produtividade. Porém, como desvantagem, como eu disse, ela não está disponível para Linux, né? E também o seu maior problema é a performance. Justamente por ela ter muitos recursos, isso vem como a forma de custo de performance. Então, ela é bastante pesada. Então, se você tiver uma máquina como, por exemplo, 4 GB de RAM, ela vai até executar, você consegue trabalhar, mas é comum que quando você vai desenvolver, você precise rodar um banco, abrir um navegador, chamar uma API, e isso acaba ficando bastante pesado, o que pode prejudicar a performance da máquina. Então, essa é a maior desvantagem do Visual Studio. Temos também o Visual Studio Code, abreviado também de VS Code, onde você pode utilizá-lo para desenvolver seus programas C Sharp. E bom, um adendo importante aqui é que o VS Code ele não é uma IDE. Ele, na verdade, é um editor de texto que você pode transformá-lo em uma IDE e utilizar com o C Sharp. Eu vou explicar mais para frente como que você pode fazer isso. Mas saiba que ele é muito mais um editor de texto do que uma IDE. Então, quais que são as vantagens dele, né? Ele é totalmente gratuito, 100%, não existe uma versão paga, uma gratuita, não, ele é gratuito mesmo. E ele é facilmente extensível, ou seja, existem muitos plugins que você pode instalar nele, inclusive um plugin do C Sharp que tem todas as opções de depuração, de IntelliSense também, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas o Visual Studio Code, da sua forma pura, ele não é uma IDE, e sim um editor de texto. Ele está disponível para todas as plataformas, Windows, Mac e Linux também. Ele é muito leve, ou seja, ele não tem nem comparação com o Visual Studio em questão de performance, porque ele é muito leve mesmo. É claro que ele não tem tudo o que o Visual Studio tem, mas em comparação ele é muito leve, ele usa muito pouca memória. Então essa é uma vantagem dele que você, através de plugins, pode somente habilitar o que você quer. Então não existe nada no Visual Studio Code que não tenha no Visual Studio. Talvez uma maneira de você fazer uma coisa ou outra até mude, mas tudo que o Visual Studio faz, o Code também vai fazer. E como eu disse, ele é possível utilizar em outras linguagens, né? Não só para o C Sharp, você pode utilizar Java, Python, enfim, uma gama de linguagens você pode utilizar com o Visual Studio Code e também você pode instalar plugins para isso. Então, por exemplo, você quer programar em Python pelo VS Code, você pode, você simplesmente vai instalar um plugin do Python que vai te ajudar em algumas questões e você pode utilizar ele como uma IDE. E também temos as suas desvantagens, né? Que nem é tanta assim. Pode ser que você tenha que fazer uma configuração inicial nele, né? Então, ou seja, como ele é um editor de texto, você precisa instalar plugins e ferramentas para que ele se comporte como uma IDE. Então, uma configuração inicial é necessária para que ele seja considerado uma IDE, para que você consiga programar nele sem menores problemas. E também ele não é muito intuitivo para algumas funcionalidades. Por exemplo, se você está acostumado a fazer alguma coisa no Visual Studio e você mudar para o Code, pode ser que você sinta falta de alguma coisa. Por exemplo, você vai criar uma classe e no Visual Studio Code você não tem essa mesma funcionalidade de forma fácil, você precisa fazer uma configuração a mais para ter. Então, de repente, algumas coisas você faz de uma maneira diferente, você vai ter que procurar alternativas de fazer. Mas tudo que você faz no Visual Studio é possível fazer no Visual Studio Code também. Então é muito comum pessoas que utilizam o Linux e também programam em .NET utilizar o VS Code, justamente porque ele está disponível para Linux e também, caso você não tenha uma máquina muito robusta, essa é a sua escolha. Use o VS Code que vai facilitar muito o seu desenvolvimento.
E por último, nós temos também o JetBrains Rider, ou seja, ele também é uma IDE para o .NET e ele permite que você tenha muitas funcionalidades e muitos recursos, assim como o Visual Studio. Ele também oferece para você muitas opções de refatoração, por exemplo, você fazer um switch, um if ali de uma maneira diferente, que ele recomenda que é melhor, que é mais performático. Então, ele chega a ser tão completo, digo até mais completo que o Visual Studio nessa questão, porque ele tem muitas ferramentas que você pode utilizar que são já nativos dessa IDE. E o que eu mais gosto é as dicas e sugestões de código que ele oferece. Frequentemente ele oferece para você opções de fazer determinado código de maneira diferente, porque é mais performático, ou porque pode dar menos erros, ou porque é uma funcionalidade nova na linguagem. Então o IntelliSense dele é muito melhor até que o Visual Studio, e ele também tem muito mais recursos para você também utilizar. Então tem atalhos também que facilitam sem problemas, e porém a sua maior desvantagem é que ele é pago. Então, ou seja, você precisa de uma licença, se eu não me engano, eu acho que você pode ter uma licença mensal ou anual, que é paga em dólares também, e que acaba sendo um pouco caro se você realmente não precisa de uma IDE tão robusta assim. E também, outro lado negativo é a performance. Ele também exige muitos recursos da máquina, então você precisa, além de ter uma máquina potente, pagar por uma licença dessa IDE. Ela é boa? Sim, sem dúvidas. Mas caso você esteja começando com o .NET agora, essa é a que eu menos recomendo justamente por ela ser paga. Porém, se você é estudante e você tem um e-mail da sua faculdade, você pode solicitar uma licença de estudante e não pagar nada mais por isso. Então, caso você tenha essa possibilidade, você pode solicitar um período de teste gratuito, se eu não me engano, até acabar o seu período de estudo. Então, vale a pena para você testar, para você ver como que ela é, como que ela é feita. Também ela é muito boa no nível do Visual Studio também de funcionalidades. Chegamos ao fim da nossa aula, espero que tenham gostado e entendido o principal conceito de IDE e também visto as principais vantagens e desvantagens das IDEs que temos na plataforma .NET. Na próxima aula eu vou ensinar a vocês como você pode instalar e criar um novo projeto em cada uma dessas IDEs. Até mais!